Olá, eu sou o professor Silva Neto aqui do canal Mais Um Falando e hoje nós vamos comparar Brasil e Argentina, mas não é no futebol. Hoje nós vamos falar de economia, porque é o que importa para o nosso futuro, para o nosso bolso, para a nossa família, para os nossos negócios. Então você que é empresário, presta atenção porque a gente vai criar aqui uma comparação entre Brasil e Argentina e vamos entender qual é a tendência futura na economia. Isso é importante para que você possa tomar hoje uma melhor decisão para evitar que você tenha problemas futuros no seu negócio. Vamos entender quem está melhor? Milei ou Lula? No site da BBC News, eu peguei uma notícia um pouco mais atrás, mas é importante, porque quando começou estava lá, Milei, o plano econômico do presidente argentino está funcionando? Já fizeram uma comparação há 6 meses atrás, se o plano do Milei funcionava ou não. Até mesmo porque quando o Milei foi eleito, toda a mídia mainstream bateu em cima do Milei, dizendo que ele ia destruir a economia, que ele ia destruir o país, que a Argentina agora ia para o buraco, que a Argentina ia para a miséria, como se ela já não estivesse lá, né? O governo anterior deixou o país, né, a Argentina, em frangalhos. Tanto que o seu presidente abriu mão de governar e deu para o ministro da Economia, que acabou de afundar o país e perderam feio na eleição. Vamos lá. Então tá aqui. O plano do Milei para a economia da Argentina está funcionando? Quais eram as bases do Milei? Déficit zero, prosperidade, manter a moeda estável e ter uma política externa forte. Basicamente foram esses os 3 pontos que o Milei sedimentou. Inclusive ele apresentou ontem no Congresso da Argentina a proposta para 2025, nós vamos falar um pouquinho aqui mais na frente. Então estava todo mundo desconfiando, será que o Milei vai dar certo? Deu ou não deu? Vamos entender isso? A Infomoney, em julho, botou já na sua manchete: economia da Argentina tem melhor mês sob gestão de Milei, apesar da austeridade. Deu a informação que a economia está cada vez melhor, mas tem sempre o mais, né? Mas, veja como isso é bom para você, mas aquela velha política que a gente já conhece da imprensa de botar uma conjunção adversativa para criar um ponto. Mas vamos entender. Setor agrícola impulsionou o crescimento, enquanto construção, manufatura e varejo tiveram queda. Óbvio, eles tinham que pegar e mostrar que estava alguma coisa errada. Mas é muito simples que isso ia ter queda. Lembra, eu tenho um vídeo que fala sobre PIB, para vocês entenderem. Bom, o governo era o propulsor da economia na Argentina. Então, obviamente, quando o Milei cortou os gastos, o que aconteceu à economia como um geral? Ela trava. Mas por que a agricultura, o setor agrícola, continuou impulsionando o crescimento? Porque o setor agrícola é o ciclo mais curto da economia. Como é que eu quero te mostrar isso? Você vai no mercado, você compra o produto, você come, semana que vem você tem que comprar de novo. Mês seguinte você tem que comprar de novo. Daqui a 40 dias você tem que comprar de novo. Daqui a 60 dias você tem que comprar de novo. Ou seja, é o primeiro setor que reage mais rápido ao aumento de preço, queda de preço, aumento de demanda e diminuição de demanda. Você tem dinheiro no bolso, você compra alimento. Você não tem dinheiro no bolso, você não compra alimento. É muito rápido. Agora, o setor automotivo, carro. Você troca de carro todo mês? Você troca de carro de 15 em 15 dias? Você troca de carro todo ano? Se a economia estiver ruim, seu carro fica lá 5, 10 anos, você vai cuidando dele, mas você não troca de carro. A mesma coisa a geladeira, o seu imóvel que você reside, você toda hora troca, a geladeira você troca 2 em 2 meses? Não. São partes da economia que o ciclo é maior, então ele demora mais a se mover. Então tá aqui, o Infomoney já começou a falar que a economia argentina registrou em maio o seu melhor mês desde que o presidente Javier Milei assumiu a presidência. Começou a dar certo tudo aquilo que o Javier Milei foi implantando na economia. Vamos abrir uma aspas. Ele é economista de formação, então ele sabe exatamente o que está fazendo. Não é como o nosso ministro da Economia, que disse que fez economia durante 2 meses e colou na prova. Quer dizer, é uma coisa feia, né? Mas, tudo bem, vamos tocar o barquinho aqui. Então, a atividade econômica subiu 1,3% em relação a abril, acima da mediana de estimativa conforme a pesquisa Bloomberg. Aqui a gente já vai vendo que a economia começou a reagir. Começou lá, começou com a agricultura, apesar da área de construção, apesar da área de maquinário, apesar de alguns setores não estarem reagindo como gostaria, ou até como o jornal, quer dizer, a notícia, tem esse viés de informação. Então é importante a gente lembrar, esse pessoal, a maioria do mainstream é esquerdista. Querendo ou não, é sempre bom a gente comentar a respeito,
para que você entenda melhor como a notícia é passada. Em relação ao ano anterior, o indicador do PIB cresceu 2,3%. Está aqui. Então, só que aqui tem um detalhe da diferença do PIB da Argentina para o PIB do Brasil. O PIB do Brasil está crescendo 2,5%, 2,9%, e a Argentina está 2,3%. Então a impressão que você tem, não, o Brasil está melhor. Sim, nesse número. Mas por que nesse número? Porque o PIB, vamos lembrar, um dos componentes é a soma de gastos do governo. Ou seja, enquanto mais o governo gasta, mais ele contribui para o PIB. Na Argentina está ao contrário. O governo está gastando cada vez menos, mas o PIB está crescendo. Por quê? Uma outra composição do PIB é o investimento privado, é o gasto da sociedade, é exportação e importação, que é a balança comercial. Ou seja, se o governo argentino está gastando menos e o PIB está crescendo, é porque os outros pontos estão crescendo. Ao contrário do Brasil. Os outros pontos, que é investimento privado, o gasto da sociedade, que somos nós brasileiros, mais a balança comercial, não estão tão bem. Então o que o governo faz? Gasta muito dinheiro, vocês podem ver o que o governo Lula está fazendo, para tentar manter o PIB alto, ou seja, é o gasto ruim. A Argentina está com gasto bom. Então, só por esse fator, você já começa a perceber que nessa guerra parece que a Argentina está ganhando. Mas vamos continuar. Milei implementou cortes drásticos de gasto que ajudaram a arrefecer a inflação mensal para 4,6% em junho, em uma alta de 3 décadas de 25,5% no final de 2003, ou seja, a inflação saiu de 25 para 4. Há uma redução brusca na inflação. Por que há uma redução brusca na inflação? Porque o Milei está cortando gasto. Inflação não é aumento de preço. Inflação é quando o governo infla a base monetária, seja ele emitindo dinheiro, seja ele criando dívida. Eu fiz acho que um vídeo sobre isso, vocês procurarem aí, vocês vão achar. Se não, deixa aí nos comentários que eu faço um vídeo a respeito. Então, tá aqui, o Infomoney já está dizendo que o quê? Que a economia argentina está melhor. Vamos continuar? No site da CNN, hoje, dia 17/9, atualizado agora às 10 horas da manhã, diz: Milei promete equilíbrio fiscal, prevê déficit zero e inflação de 18% em 2025. Ele continua o governo perseguindo principalmente, promete equilíbrio fiscal. O que é o equilíbrio fiscal? É o orçamento equilibrado. Prevê déficit zero. Aquilo que o nosso governo, que chamou através de arcabouço fiscal, disse que iria cumprir. Não cumpriu nada, vem só piorando isso. Por isso que o nosso problema é muito pior que o dele. O Milei vem cortando gastos, o nosso governo vem aumentando gastos. Então, vamos lá. O presidente da Argentina, Javier Milei, disse durante a apresentação no Congresso domingo que o orçamento 2025, ou seja, ele foi ao Congresso explicar qual é o orçamento e basicamente ele disse o quê? Vamos correr atrás do déficit zero. Não vou aumentar gastos, não vou aumentar despesas. E com a economia melhorando, ele disse no seu discurso que, deixa eu ver se aqui ele fala, ele afirmou que só consideraria aumentar as despesas se os gastos em outros lugares fossem reduzidos na mesma medida. Ele só vai aumentar a despesa em algum lugar se reduzir do outro. Para quê? Manter um déficit. Diferente aqui no Brasil, que o STF, bem como o governo, vem fazendo o quê? Criando motivos para gastar mais do que pode. Aí, para não incorrer no problema do arcabouço fiscal, faz o quê? Ah, não, eu vou fazer esse gasto, mas o STF disse que isso não é gasto, isso pode gastar fora do orçamento. Isso é gasto. Gasto é gasto. Você pagou uma conta, é gasto. Ah, mas essa não vale. Não, você tirou o dinheiro do caixa, você vai ter que repor. Não adianta. Você, por acaso, aí na sua empresa, você paga uma despesa e diz assim para o banco, olha, paga a despesa aí, mas não debita da minha conta, não. Claro que não existe isso. Não adianta você vir com palavras bonitas, com frases bonitas, querer desvirtuar o assunto e dizer, não, o gasto para diminuir a queimada não é gasto. Como que não é gasto? Claro que é gasto. Você vai gastar lá 500 milhões, 1 bilhão, é gasto. Ah, eu vou pagar precatório não pode entrar no orçamento porque não é gasto. Mas é claro que é gasto. Você não pagou a conta? Não saiu do caixa? Então é gasto. Não adianta você querer inventar a roda, nem ficar com palavras bonitas. Vamos continuar. Então, conforme as palavras do Milei, está aqui. Essa proposta de orçamento tem uma metodologia que protege o equilíbrio fiscal, não importa qual seja o cenário econômico. Ele aqui afirma de forma categórica que vai manter o equilíbrio fiscal. Você vê isso no nosso governo? Então eu acho que a Argentina está ganhando da gente. Vamos continuar. Espero que a gente não perca de goleada, né? É feio, a gente já tá mal no futebol, já não ganha nada, né? Vamos perder na economia também? Pelo amor de Deus, né? Vamos lá. Então, tá aqui. Terminou a matéria, ele mostrando
o quão a economia está melhor. O projeto de orçamento prevê que a economia se expanda 5% em 2025, e vamos lá, vai expandir 5% diminuindo o gasto do governo, ou seja, é aquela expansão boa, onde está a iniciativa privada, as exportações e o consumo interno. Inflação de 18 e câmbio de 1.207 pesos, ou seja, ele quer manter o câmbio comparativo ao dólar igual, é o que ele está conseguindo manter. Isso é importante, moeda estável, gera uma economia saudável. Agora vamos ver como é que está o outro lado. No Brasil, o Estadão dá a seguinte notícia. Haddad: Brasil precisa sair da mania de produzir déficit e cumprir arcabouço. Só temos a ganhar. O que ele quis dizer aqui? Que o Brasil está gerando déficit. Diferente do governo da Argentina, que está lá brigando por déficit zero, aqui a gente está fantasiando o arcabouço fiscal. Brasília, o ministro de Fazenda, Fernando Haddad, nessa terça-feira, hoje também, que é preciso sair da mania de produzir déficits fiscais. Ou seja, lá, Milei falando que vai cumprir déficit zero, aqui ele está dizendo o seguinte: precisamos sair da mania de produzir déficit. Ora a cara pálida. Quem é que está no governo? Não é ele mesmo? Imagina o ministro da Fazenda, o nosso ministro da Fazenda, reclamando que o governo está produzindo déficit. Quem é que comanda a Fazenda? Quem é que comanda o caixa do governo? Não é ele? Ele veio a público para reclamar dele mesmo? A insensatez é tanta assim nesse governo? Isso aqui, me desculpa, é uma bizonhice. Não tem nem o que comentar uma frase dessa. E ele fala em cadeia, nos jornais, os jornais repetem, achando que é maravilhoso. Pelo amor de Deus, vamos raciocinar um pouco. Bom, continuando aqui. Nossa economia está crescendo e vai continuar crescendo, pois tem tudo para entrar em um ciclo sustentável de crescimento ao longo dos próximos anos. Você acredita nisso? Sendo o governo, o gasto do governo como impulsionador da economia e não a iniciativa privada, não as exportações e importações e não o gasto das pessoas? É o governo gastando? Mas o governo, para gastar, tira de quem? Tira da sociedade, através de impostos. Por isso você está vendo aumento de imposto, é aumento de imposto, e cada vez a população com menos dinheiro no bolso. Se ela tem menos dinheiro no bolso, ela compra menos. Se ela compra menos, a economia privada não cresce. Aí o governo tem que fazer o quê? Gastar mais. Mas vai chegar uma hora que ele não arrecada, ele vai precisar fazer o quê? Contrair dívida ou emitir moeda. Isso gera inflação. Tanto é que a chance do Copom começar a aumentar os juros é grande. Vamos continuar. De acordo com ele, o Brasil passou por 10 anos de muita turbulência, desarranjo das contas públicas. Desarranjo das contas públicas. Que eu lembre, quando terminou o governo passado e começou esse, as contas estavam positivas. As estatais davam lucro, o governo fechou com 55 bilhões em caixa, 65, agora não lembro exato, mas fechou com caixa positivo. Então que desarranjo é esse? Desarranjo é de um ano para cá, depois que entrou o governo novo. Então, ele está reclamando novamente dele e mentindo, o que é pior. Está aí a notícia circulando como se ela fosse verdadeira. Tanto eles que reclamam de fake news são os primeiros a falar mentira. E vamos tirar com esse negócio de que fake news é crime, tá? Isso não está no nosso ordenamento jurídico. Mentir, todo mundo mente. Levanta a mão aí quem nunca mentiu. Eu vou ficar com a minha mão abaixada. Eu não vou levantar. Você vai levantar? Então, vai ter que estar todo mundo preso. Você acha que o Alexandre de Moraes lá nunca mentiu? Nunca falou uma fake news? Porque fake news é notícia falsa. Notícia falsa é mentira. Então, ele também nunca mentiu? Ele vai se prender? Ele vai dar ordem para ele, esteja preso? Claro que não. Mas vamos continuar aqui. Infomoney. Banco Central aponta rombo nas contas de 40 bilhões, maior que o Ministério da Fazenda apresenta. Alguém erra em 40 bilhões na conta. Você já pensou aí na sua empresa você errar em 40 bilhões? É até legal esse número. O que aconteceu com a loja americana quando errou no balanço dela 40 bilhões? Está aí quebrando, diretor preso, todo mundo sendo investigado, polícia batendo na porta. Aí eu pergunto a você, vai alguém bater lá na porta do Haddad porque ele errou em 40 bilhões? Vai alguém bater na porta do governo porque ele errou 40 bilhões? Não vão aumentar imposto. Ou seja, a gente paga a conta. É piada isso, né? Isso parece brincadeira. A Argentina está dando de banho na gente, né? Estamos perdendo de muito. Então vamos lá. As divergências entre Banco Central e o Ministério da Fazenda sobre o tamanho do rombo fiscal foram reforçadas após a aprovação do projeto da desoneração da folha de pagamento. Ou seja, estão aumentando mais imposto. Para quê? Para cobrir o rombo. Quem vai pagar a conta? Você. Você que é empresário. Principalmente vamos falar aqui para o pequeno empresário. Você contratar alguém não é caro? Você sabe por que contratar alguém é caro? Porque mais da metade fica para o governo. Para você demitir é caro. Você paga imposto até para demitir funcionário.
você paga imposto por hora extra, você paga imposto por hora trabalhada, você paga imposto para tudo. Por isso que contratar nesse país é difícil. E o governo ainda está o quê? Aumentando o imposto sobre a folha de pagamento. Daqui a pouco vai ficar impossível você contratar alguém. Em meio a um cenário já marcado pela incerteza fiscal, olha só, incerteza fiscal. E o governo dizendo que está tudo bem, está tudo ótimo. Especialistas ouvidos pelo jornal Estadão alertam para a perda de transparência e credibilidade em relação ao resultado primário do Brasil. Sabe o que ele está falando aqui? Famosa pedalada fiscal. Em breve nós vamos ver isso. Aí vai ter esquerdista gritando: é golpe, é golpe, é golpe. Não teve aquela governadora lá do Nordeste que gritava: é golpe, é golpe? Não. Pedalada fiscal vai dar impeachment. Aí quando abrir impeachment contra o governo, vai estar os esquerdistas na rua, tudo gritando: não, ninguém respeita a democracia. Não, quem não respeita a democracia é o governo, que tem que seguir a lei, tem que seguir a norma fiscal e não segue. E ainda fica fazendo maquiagem contábil. E ainda acha bonito. E depois, quando alguém fala contra, começa lá com um monte de inverdades, um monte de notícia, um monte de falácia, todo mundo gritando e sem razão. Então, olha só o que está acontecendo com a economia do país. Então, apesar da recomendação do Banco Central, o texto aprovado pelo Congresso com aval do governo permite que o Tesouro Nacional contabilize como receita primária, ou seja, computada para a meta, cerca de 8 bilhões esquecidos por correntistas. Esquecidos não, esquecido uma ova. Ninguém esquece dinheiro. Você já viu alguém sentar na mesa, comer o arroz e feijão e esquecer de comer o pedaço da carne? Você já viu alguém esquecer dinheiro no banco na situação que o brasileiro se encontra, contando moeda para qualquer coisa? Não é esquecimento, isso é roubo. Isso para mim é roubo. Autorizaram a roubar 8,6 bilhões do brasileiro. E o que é pior com isso que ninguém falou, esses 8,6 bilhões que estavam parados no banco, ou seja, não estavam girando na economia, eles não estavam causando inflação. Por incrível que pareça, a hora que entrar no caixa do governo e o governo gastar o dinheiro, ele vai botar esse dinheiro para circular. É como se ele tivesse imprimido esse dinheiro. Então vai aumentar a inflação. Isso aqui só tem coisa ruim. Vamos continuar? Aqui o colunista do Estadão, o Vitor, faz o seguinte manchete: o cenário tenebroso do Brasil para 2025 e por que você deveria agir agora. Lembra que eu falei lá no início do vídeo o quanto é importante você olhar para frente? Principalmente você que tem um negócio, você precisa saber o que vai acontecer na economia para frente. Você não pode, em hipótese nenhuma, ir contra a tendência da economia. Não adianta você ser otimista, você tem que ser realista. Mas também não adianta você ser pessimista, você tem que ser realista. Eu tenho uma frase que diz o seguinte: ou você abraça o dinheiro ou você abraça o desaforo. Os dois não dá para você abraçar ao mesmo tempo. Então não adianta você ser otimista e não adianta você ser pessimista, você tem que ser realista. E não adianta você se iludir, porque vai chegar ali na frente, vai acontecer, você querendo ou não, porque 2 mais 2 são 4. Então tá aqui, ele vem dizendo o quê? Que entenda como a pressão dos juros pode se voltar contra a própria economia do país e reverter em alta da Selic. Ele ainda tem dúvida que a Selic vai aumentar? Mas é óbvio que vai aumentar. O governo gastando do jeito que está gastando, criando déficit na conta fiscal, o aumento da taxa Selic é certo, é só uma questão de tempo. A minha preocupação é se o Galípolo, quando for virar o ano, que ele começar a comandar o Banco Central, ele começar a fazer as políticas econômicas que o Lula estava querendo fazer e o Haddad fazer, baixar os juros na marra. A gente já viu isso no governo Dilma e a história não terminou bem. A gente já viu esse filme. Então é importante prestar atenção nisso. Então se lá em 2025 o Galípolo, no Banco Central, começar a não querer aumentar a taxa de juros ou até reduzir sem motivo legal, o que eu digo é sem motivo econômico, vai causar um caos econômico no país, ok? Então ele vem aqui falando mais ou menos tudo aquilo que eu já falei aqui com vocês, falando da história do Banco Central, inflação e tudo mais. E você acha que o governo está preocupado com isso? Vamos continuar, porque está cada vez ficando mais bonito. Então aqui no site do UOL, o governo está montando um orçamento para 2025 e a isenção do imposto de renda, quem recebe até 2 salários mínimos, está ameaçada. O que ele vai fazer? Tirar do bolso do pobre. Lembra que o presidente falou que ia incluir o pobre no orçamento? Está aí, está incluindo. Acredite, quem quiser, que esse governo defende os mais pobres. Enquanto na Argentina o Milei está dizendo que não vai aumentar imposto, que vai até diminuir se sobrar orçamento, aqui falta orçamento e o governo inclui mais o pobre para pagar a conta. Então tá lá,
O projeto de lei para o ano que vem, já apresentado ao Congresso, a decisão afeta a isenção do tributo para trabalhadores que recebem até 2 salários mínimos. Ou seja, você que recebe R$ 2.800, vai pagar imposto, amigo. Não tem jeito. O governo está querendo dar uma mordidinha. O leão está com fome. Está precisando. O governo precisa arrecadar dinheiro. Tem aquela licitação gostosa, aquela distribuição para os amigos, que está ali na cúpula. Aquele pessoal ali que está junto do poder. Esse pessoal precisa comprar um jatinho novo, precisa andar de helicóptero. Custa caro. Afinal de contas, a gente tem que pagar por isso. Então, vamos lá. Vamos concluir. O que a gente pode ver nesse placar é que a Argentina está ganhando de goleada. A Argentina está mantendo o déficit fiscal, está controlando a inflação, está estabilizando a moeda, está tomando medidas para diminuir o gasto, aumentar a eficiência do governo e está com a projeção de crescimento de 5% positiva. E positiva e boa, saudável, que é o crescimento da iniciativa privada e da balança comercial mais o gasto da população, com diminuição da participação do governo. Então está ganhando o quê? 4 gols. O Brasil está aumentando o gasto do governo, diminuindo a questão, dificultando a importação e exportação, aumentando os impostos, penalizando a sociedade, vai diminuir o gasto da população, nosso, e a indústria privada está o quê? Cada vez investindo menos. Então nós estamos perdendo de 4-0. Goleada. Javier Milei está dando um banho no governo brasileiro. Então você, principalmente, que é microempresário, pequeno empresário, fica de olho, presta atenção, começa a anotar essas mudanças na economia, entenda os fundamentos básicos. Para quê? Para quando você lê essas notícias, você entender o que está por trás da notícia. Não leia só a manchete e caia na balela da manchete. Entenda, veja que aquilo que parece que é bom, quando o governo diz vamos crescer 3%, parece ótimo para o governo brasileiro. Vamos crescer 2,9%. Não, nós estamos afundando. Nós estamos cada vez pior. O dólar na Argentina está estável, aqui só sobe. No início do ano o dólar não estava R$5. Hoje já chegou a bater 5,70. Hoje eu não vi, mas deve estar 5,60 e alguma coisa. É só desvalorização da nossa moeda. E quem perde? Cidadãos. Nós que perdemos. É o nosso dinheiro que vale menos. Perante ao dólar, só esse ano a gente já perdeu 10% de valor de compra. É como se você tivesse um patrimônio que vale 100 mil e agora ele só vale 90. Você está perdendo dinheiro. Parece que não, mas você está perdendo, o governo está corroendo o seu trabalho, o seu patrimônio. Além dele te cobrar lá praticamente 40%, 50% do que você ganha, ele ainda destrói aquilo que você acumulou. O governo está sendo um vírus, um parasita em cima da sociedade. Essa é a verdade. Aqui eu não estou para defender direita ou esquerda. Aqui a gente está para descortinar a notícia. E principalmente orientar você, que é o pequeno empresário. Porque nós somos 80% da força de trabalho e da economia desse país. Então, ficar bem com o pequeno empresário prosperando, o país inteiro prospera. Ok? Se você gosta desse tipo de informação, dá um curtir aí pra gente. Se você acha que um amigo seu deve ver esse tipo de informação, passa para ele, compartilha, por favor. Se você tem uma dúvida, se você quer fazer algum comentário, coloca aí embaixo que a gente responde ou até faz um vídeo, se for necessário ou até interessante. Pode sugerir uma matéria também, não tenha problema nenhum. E, caso você queira, se inscreva no canal para você ver os próximos vídeos, ok? Fica com Deus e tenha uma boa semana.